Olá, bem-vindos ao meu canal Sandra Bittencourt, Arte, Cultura e Mente Zen. Por aqui irão rolar conversas e mais conversas. Michelangelo, artista e gênio da Renascença, disponível para ser apreciado em detalhes. Isto é possível através da grandiosa exposição imersiva Michelangelo, o Mestre da Capela Sistina, em cartaz no Recife, a partir do dia 18 de julho, no L3 Mall Shopping Rio Mar, depois de uma temporada de absoluto sucesso em São Paulo. Mais de 1.000 metros quadrados, com 15 salas, contendo réplicas de obras, manuscritos, desenhos e esculturas em tamanho real, incluindo novidades, como o ambiente dedicado à famosa Pietà e a sala secreta do artista. Trata-se da maior exposição imersiva já realizada no Brasil sobre os afrescos de Michelangelo e a Capela Sistina, a mais famosa do mundo, uma verdadeira aula de história, com conteúdo minucioso, curadoria do renomado historiador e especialista no assunto, Luiz César Marques Filho. Quem conversa com a gente sobre esta grandiosa iniciativa é Felipe Pinheiro, um dos responsáveis pela realização da mostra, produtor executivo da Boldly Go, empresa paulistana de perfil contemporâneo e que tem, inclusive, um slogan que diz tudo: unindo multidões pela arte. Felipe Pinheiro, super prazer falar com você, né, que nos traz aí uma exposição imersiva, Michelangelo, Mestre da Capela Sistina, a partir do próximo 18 de julho, no piso L3 do Mall do Shopping Rio Mar, uma exposição grandiosa, que inclusive arrebatou o público em São Paulo, né, Felipe? Com várias prorrogações, e agora estreia aqui no Recife. Então me parece que são 15 ambientes, né, e a gente vai poder visitar a capela mais famosa do mundo, o ateliê do Michelangelo. Conta pra gente, Felipe. Bom, Sandra, primeiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar falando com você, e é um prazer poder levar a exposição do Michelangelo, Mestre da Capela Sistina, para Recife logo depois do sucesso que ela foi em São Paulo. A gente fez aqui em São Paulo, como você disse, a gente teve milhares de pessoas visitando, foram mais de 290 mil pessoas que passaram pelo MIS Experience aqui em São Paulo. Foram quase 7 meses de exposição, são 3 prorrogações. Teve um grande sucesso, tanto de público quanto de crítica, e eu acho que levar para o Nordeste, levar para Recife, era um grande desejo da gente. A gente encontrou grandes parceiros aí com a Festa Cheia, o Mar, que puderam nos ajudar a viabilizar o projeto, para que a gente pudesse levar exatamente, e vou te falar que é até um pouco melhorada a exposição, porque a gente vai ter coisas inéditas, a gente vai falar durante o nosso papo, mas tem coisas nessa exposição aí em Recife que não tiveram em São Paulo, então vai ser muito legal a gente ter essas áreas novas. A ideia nossa era poder levar para aí exatamente o que a gente fez, e foi muito grande. Aqui a gente teve mais de 1.000 metros expositivos, aí a gente também vai ter uma grande área expositiva igual desse tamanho, e principalmente a gente queria ser muito fiel a tudo que a gente fez aqui. É muito difícil itinerar com uma exposição tão grande assim, né? A gente está em montagem já faz algum tempo, a gente já está em montagem há quase um mês no shopping, porque as nossas montagens, como tem muito, são muito grandes, as coisas, principalmente as esculturas, os projetores, o investimento é muito alto, a gente leva muita coisa aqui, tem muita mão de obra daí, do Recife, mas as coisas que já estão prontas e aquelas que já existem, elas precisam ir até aí, né? Então é uma logística muito difícil, que muita gente, por muitas vezes, opta por levar projetos mais simplificados para outras capitais, mas a gente queria muito levar para Recife o melhor que a gente tinha. Então por isso a gente levou exatamente igual, só que com agora novas salas inéditas para que o público possa conhecer toda a história do Michelangelo. Que maravilha, Felipe. Agora me fala uma coisa, já fiquei curiosa. Vamos então decupar essa exposição. Você aproveita e inclui a novidade aqui para os recifenses, para os pernambucanos, né? Vamos lá. Tá bom, é assim, a exposição conta muito da história de Michelangelo antes, durante e depois dele ter pintado a Capela Sistina. Para aqueles que conhecem muito da arte, vão poder mergulhar muito nos afrescos, nas histórias e nas esculturas de Michelangelo. E aquelas pessoas que não conhecem tanto assim, a gente também fez um trabalho para que as pessoas pudessem conhecer como foi a vida, como foi a obra e como foram os grandes desafios de Michelangelo. Então, para isso, a gente construiu uma narrativa
narrativa que começa a exposição no ateliê do Michelangelo. E ali a gente fez uma representação de uma obra de arte que está na França, é de um pintor italiano, mas que hoje está na França, esse quadro, e que ele é o único quadro que representa o ateliê de Michelangelo. A gente usou aquilo como base e a gente reconstruiu. Então as pessoas vão poder, logo no primeiro cenário, entrar no ateliê. E o ateliê de um artista, ele é caótico mesmo, né? Então a gente tem ali as esculturas, tem desenhos, tem pinturas, tem gravuras jogadas no chão, tem explicações na parede. A gente trouxe alguns itens da Casa Buonarroti, que é a casa do Michelangelo que fica em Florença, alguns desenhos e estudos digitalizados que eles disponibilizavam, além de alguns manuscritos. Então a gente trouxe isso de lá, e nesta sala então as pessoas vão poder encontrar, por exemplo, a Madonna de Bruges ou a Pietà Inacabada, que é uma obra super icônica dele, ou seja, é a última obra. Michelangelo tinha uma neura de artista, de que as pessoas iam copiar ou roubar, né, a sua obra de arte, e quando ele estava nessa última Pietà que ele estava fazendo, ele viu que ele estava muito mal de saúde, e ele começa a martelar essa obra, por exemplo, para destruir essa obra. Então ela é muito icônica, porque você vê um pedaço muito acabado e o outro com marcas de martelo e de estaca, que ele estava fazendo lapidação ainda, e depois tinha desistido porque sabia que ele não ia conseguir terminar aquela obra, ainda ia demorar alguns anos. Então assim, ali você vai encontrar o busto de Brutus, tem muita escultura. Tem a Madonna da Escada também, né, Felipe? Tem também, a gente tem, não nessa e sala. E a Batalha dos Centauros, não é isso? Exatamente, a Batalha dos Centauros, que é muito icônica, porque é a primeira obra que ele fez, assim, que teve maior relevância e importância, mas é aquela que serve como base para a pintura do juízo final dentro da capela, e a gente explica isso no decorrer das salas. Como eu te falei, a primeira sala do ateliê, a gente conta e mostra algumas esculturas. Na segunda sala, a gente fala muito sobre os poemas e as cartas. Naquela época, o meio de comunicação, né? Eram só as cartas. Então, tinha muita carta com o Vaticano, ele falando com o Papa, ele falando com a família dele. A gente tem o poema que ele faz quando ele entrega e quando ele termina a pintura da Capela Sistina. Então, a gente tem o poema original ali, né? Uma representação do poema original. Depois tem a transcrição dele em italiano e a tradução dele em português, para que as pessoas entendam o que ele quis dizer. Nessa sala também a gente tem uma coisa muito icônica, que a gente tem a reprodução das moedas da época. Então tem, por exemplo, o ducado, que era a moeda que quando ele pintou o teto, o Vaticano pagou ele com aquela moeda. Sim, e ele explica um pouco de quanto ele recebeu, de quanto ele gastou rápido aquele dinheiro, porque ele queria ajudar muita gente, ele gastava muito dinheiro, mas tem ali as representações da moeda de ouro. Que então maravilha. a gente conta um pouco dessa história, de que vai avançando em como ele foi chamado e escolhido, ou seja, ele sempre foi um grande escultor. Então a gente representa isso muito no ateliê, depois a gente representa depois o convite que o Vaticano faz para ele, para que ele pudesse pintar a Capela Sistina, e aí conta todas as teorias que tem ali. Além disso, nessa sala também a gente fala um pouco sobre a sala secreta, que é uma das novidades que a gente tem para a exposição de Recife, porque quando a gente estava aqui no MIS, aqui em São Paulo, ainda não tinha sido descoberta essa sala, que fica no subsolo, no terceiro subsolo lá da Catedral de Médici, lá em Florença. Olha que bom. E eles descobriram uma sala com uns desenhos, então a gente tem uma parede que reproduz esses desenhos, e é bem legal das pessoas entenderem onde fica, como são os desenhos, ou seja, eram estudos que ele estava fazendo para poder pintar a Capela Sistina. Então tem gravuras ali dele desenhando o corpo humano, dele desenhando os músculos, dele, para ele poder entender como ele ia pintar o afresco original. E aí, depois na próxima a gente fala um pouco sobre as outras obras, e como você falou, da Batalha de Centauro, daí a gente tem outras, a Madonna da Escada, a gente tem algumas pinturas dele também, que são representadas por quadro, como, por exemplo, a crucificação de Pedro, a morte de Paulo, o tom do Doni. Então tem várias obras e explicam essas obras, e a gente quis ali terminar essa parte dele de escultor e pintor, para que a gente pudesse começar a explicar a função arquitetônica da Capela Sistina. Sim. E aí na próxima sala as pessoas vão entender para que ela serve, primeiro, enquanto prédio, enquanto parte religiosa. Então a parte do conclave, a gente explica
a gente construiu uma maquete numa escala de 1:32 para que as pessoas possam olhar ali no detalhe a construção dela por dentro e por fora. A gente explica quem toma conta hoje, então como que o Vaticano toma conta, como a Guarda Suíça tem um papel importante. A gente tem nessa sala, que acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem, que a gente trouxe do Vaticano, uma réplica da chave. É exatamente a chave que abre a porta todos os dias, e a gente explica um pouco desse rito da abertura da porta e de trancar a porta, até também explicar o rito de trancar os cardeais lá dentro, quando a gente tem uma parede que explica o conclave, como se elege um papa, por que eles fazem ali, quando foi a inauguração da Capela Sistina. Isso tudo a gente vai explicando muito antes da que as pessoas ainda tenham contato com os afrescos e as gigantografias de Michelangelo, para que as pessoas possam entender desde quando ele começou a pensar nisso até quando foi construída e o que foi pintado em volta, além do Michelangelo, para aí, a partir desse momento, a gente tem uma grande fechadura, que é a fechadura que representa a entrada na Capela Sistina, e as pessoas passam por dentro dessa fechadura, tem uns 4 metros de altura, as pessoas entram por dentro dessa fechadura, e a partir dali é como se a pessoa estivesse entrando na capela e começam a visitar todas as obras, só que ainda de maneira gigante. Então a gente conseguiu os direitos das imagens do Vaticano, e a gente trouxe isso para o Brasil, e a gente fez essas reproduções em tecido de algodão, como se fosse de pintura, bem grandes mesmo. Então, muitas têm 4 metros de altura por 7 de largura, e as pessoas vão poder chegar muito próximo desse afresco, diferente de quando a gente visita a capela, que a gente fica olhando para cima, né, e a gente não consegue ver tanto detalhe. A gente separa algumas salas, alguns temas e salas, blocados, então a cada sala mais ou menos tem 3 ou 4 afrescos, para que a pessoa possa entender. Ela vai ter todo o conteúdo, toda a explicação da tela. Então começa ali com Gênesis e a criação do mundo, onde Deus cria o céu e a terra, a água e a terra e o mar e as coisas. Depois a gente passa para uma próxima sala onde ele cria Adão, onde ele cria Eva, e aonde ele tem a expulsão do paraíso. Sim. Logo depois a gente tem uma outra sala, uma sala específica para a gente explicar a gravura que é a mais conhecida, que é o afresco que todo mundo conhece, que é o Dedo de Deus, né? Que é mais conhecido, que é a criação de Adão. E ali a gente explica tudo, explica todos os recortes da obra, os desenhos dos estudos que ele fez para poder fazer Adão, por que Deus não encontra com o dedo, né? Por que Deus não toca no dedo de Adão, por que é aquele formato de Deus, onde estava a Eva ali, os anjos. A gente explica toda aquela completíssimo, muito bom. E a assinatura, só um instantinho aqui, a assinatura do historiador de arte, o Luiz César Marques Filho, né? Da curadoria. Isso mesmo. Ele é um papa, podemos falar assim, já que a gente está falando de Capela Sistina, ele é um papa nessa história. Ele traduziu quase todas as grandes obras de Michelangelo para o Brasil. Sim. Ele já é um historiador que tem um grande trabalho e um grande reconhecimento, e está há muitas e muitas décadas trabalhando sobre isso. Ele nos ajudou muito, ele fez toda a curadoria, de textos, ele fez toda a organização desse roteiro com a gente, para que a gente pudesse tanto ser muito preciso historicamente, quanto que as pessoas pudessem, além de ver grandes coisas maravilhosas que as pessoas vão ver, elas pudessem aprender, né? E também explicar que Michelangelo pensou em tudo. Então, Michelangelo pensa em todas as fases da Bíblia, ele seguiu todo a ordem cronológica, o porquê que ele seguiu. Então, ele faz primeiro Gênesis, depois ele cria ali o Adão e a Eva e a expulsão do paraíso, depois ele fala sobre o Antigo Testamento, depois tem uma sala que fala sobre Noé, e aí tem lá o dilúvio, tem todos esses temas. A gente tem os antepassados de Cristo, a gente tem as sibilas dos profetas, que falavam um pouco sobre a vinda do Cristo, né? Então a gente tem todas essas salas e essas salas são muito de gigantografias, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, chegar muito perto disso. E aí, nessa última sala, que é antes da gente começar a parte do juízo final, a gente entra na capela. A gente recriou, assim como em São Paulo, a gente recriou a capela. Deu um trabalho danado, foram mais de 400 pessoas trabalhando só nessa sala, para poder levantar. As pessoas lá vão ter uma experiência de mais ou menos uns 25 minutos de conteúdo, onde a gente explica desde o primeiro quadro até o último quadro da pintura, até o juízo final, né? Quando ele termina de pintar o teto e volta para pintar o juízo final, num conteúdo multimídia,
que é muito legal mesmo, as pessoas vão se apaixonar, elas ficam ali sentadas, elas ficam extasiadas, então explica tudo o que acontece na pintura e os seus significados, e também no final desse conteúdo, a Capela Sistina ela remonta e ela fica montada por 3 minutos e meio, para que as pessoas possam ter aquela contemplação, tirarem foto, e aí eles vão poder se sentir na Capela Sistina por muito tempo, mas ainda não acabou, né? Aí as pessoas vão para a próxima sala. Tem uma cereja do bolo aí, né? Tem uma cereja do bolo. Só que a gente deixou para a última sala, mas a próxima sala a gente ainda vai para o juízo final. A gente tem uma gigantografia e vários recortes do juízo final, porque como a gente falou lá da Batalha de Centauros, onde ele fez aquela escultura que tinha muitos corpos, uma das pinturas que mais tem corpos até hoje é o juízo final, são mais de 300, né, que a gente tem lá, e a gente explica isso, explica onde estão os mártires, onde estão os santos, o porquê tem as trombetas, então assim, todas as explicações, porque o quadro ele é muito grande e tem muitas histórias por ali, inclusive tem uma das coisas que eu acho que é mais genial do Michelangelo, ele se autorretrata nesse quadro, então é muito legal, porque onde tem São Bartolomeu, que ele tira o rosto dele, tá segurando um rosto, aquele rosto que tá pintado nessa imagem é o rosto de Michelangelo. Então ele se autorretratou ali, e é muito legal, as pessoas aprendem isso. E nessa sala, no final dessa sala, além de tudo, a gente tem a escultura de Davi, que é a escultura que está lá em Florença, é uma escultura em tamanho natural, são 5,6 metros de altura, ela é gigante, a gente fez com uma tecnologia que foi muito difícil, a gente conseguiu a gente foi até Florença e a gente tem uma empresa lá que escaneou a peça. Sim. E através de um braço mecânico com inteligência artificial a gente conseguiu esculpir de novo essa obra, e essa obra fez um grande sucesso aqui em São Paulo. Tenho certeza que as pessoas vão se apaixonar por essa obra. Com certeza. E era assim que terminava a exposição aqui em São Paulo. Para o Recife a gente quis fazer uma sala nova para terminar, para que as pessoas pudessem ter uma coisa inédita, e a gente fez uma sala dedicada à Pietà. Então nessa sala a gente refez a escultura em tamanho natural. Então assim como a gente refez também a escultura do Davi, a gente usou a mesma tecnologia, então a gente refez a escultura que está lá no Vaticano, tem quase 2 metros de altura por 3 de largura, quase mais ou menos essa proporção, além de 1,60 ou 1,70 de profundidade. E nessa sala a gente vai ter um conteúdo mapeado nas paredes em volta, e essas pessoas vão entender a explicação de quem foi o cardeal francês que pediu, por que pediu essa obra, o que ele quis representar nessa obra, por que tem aqueles segredos daquela obra, a representação de quantas milhões de pessoas visitam essa obra todos os anos, a representação do que tem na história da Bíblia para arte e cultura, do que ele representou ali, das dores do Cristo morto, das dores da mãe, da representação do véu, de muita coisa do que explica ali. A gente vai ter uma grande aula de arte num conteúdo de 5 minutos de projeção em volta, e as pessoas vão poder também visitar a obra. Eu já tive a oportunidade de ver a obra de perto pronta, já fui também ao Vaticano ver. Eu vou falar para você que a gente tem eu não vou falar que é perfeito, porque não dá para ser igual a Michelangelo, mas a gente tem uma representação muito, muito, muito fiel ao que está hoje no Vaticano. As pessoas vão ter uma oportunidade de se encontrar com essa peça, e essa peça é um grande final que a gente tem na exposição, um final inédito, para que as pessoas possam se deliciar com mais uma obra de arte, uma obra-prima de Michelangelo. Bom, mas Felipe, fato é que as chamadas exposições imersivas, né, totalmente baseadas aí nas projeções visuais, isso já há alguns anos, acho que já há uns 5 anos, né, que rolaram Leonardo da Vinci, Van Gogh, Frida Kahlo, Portinari, não foi? Tarsila. Foi isso mesmo. Né? Então, eu gostaria que você nos falasse que, em primeiro lugar, a que você atribui esse sucesso, porque é um fenômeno, é uma coisa fantástica. É um fenômeno que começou na França, né, com o Atelier de Lumière, que foi o primeiro lugar que fez uma grande projeção, que foi de Van Gogh, e isso virou uma febre no mundo, em muitos lugares que a gente vai. Isso foi que a gente chama a primeira onda desse fenômeno, que eram simplesmente as imersões projetadas, né? As pessoas elas viam a exposição, e aí, por exemplo, uma exposição que acho que o Recife recebeu, que era a do Van Gogh, ela tinha muita projeção, e acho que 90% dela, porque é muito parecida com aquela que estava aqui em São Paulo, eu tive o prazer de visitar, ela é 90% feita de projeção. E isso foi a primeira onda de exposições imersivas
que aconteceu no mundo e depois aconteceu no Brasil também, e isso foi se diluindo, né? Foi acontecendo muito por conta de hoje ter uma tecnologia tão avançada de projeção que é possível fazer isso. Então é muito bonito, é muito instagramável, as pessoas ficam impactadas porque para poder ter uma tela desse tamanho ninguém consegue ter em casa, né? O museu ou as exposições, elas competem com outros tipos de entretenimento, né? Eles, além das telas da internet, dos videogames com as crianças, ou mesmo de um passeio, de um parque ou de uma atividade, o museu ele também disputa uma parte na agenda das pessoas, nessa agenda tão concorrida das pessoas, e também na parte financeira, né? Na parte do bolso, ela compete, assim como o cinema compete também com as grandes telas. E eu acho que a exposição imersiva é uma coisa que não é tão comum, as pessoas não conseguem reproduzir. Primeiro que é muito caro, você colocar 30, 50 projetores num lugar é um investimento altíssimo, então não é muito simples de reproduzir, e o efeito visual é muito bonito. Então isso começou a acontecer lá em Paris, se espalhou pela Europa, Estados Unidos, chegou no Brasil e foi um sucesso avassalador. A gente costuma dizer que, por exemplo, o Michelangelo já é uma geração nova das exposições imersivas, porque a nossa exposição ela é imersiva, mas por 2 pontos. Ela tem a parte da projeção, que é gigantesco, que é grande, assim como vocês já viram em outras exposições que já tiveram por aí ou que vocês veem na internet, mas ela tem um grande espaço, ou seja, quase que metade dela tem muito acervo. Então, quando a gente faz uma imersão, também não significa que a imersão é só uma projeção, né? Então, um dos ambientes mais bonitos que você vai ter oportunidade de ver nessa exposição é o ateliê do Michelangelo. No ateliê do Michelangelo, ele tem zero de tecnologia, até porque o Michelangelo tinha zero tecnologia na época. Então, ele tem ali alicate, ele tem ali os pincéis, ele tem ali o carvão, ele tem tudo que ele usava, os martelos, tudo da época. O teto é de madeira igual da época, o chão é de mármore igual da época, as gravuras que estão ali jogadas, rasgadas e tudo mais, os blocos de madeira, de mármore, tudo está ali como se fosse da época. Então, também é imersivo isso. Você está se transportando a algum lugar por meio de uma cenografia, por meio de uma representação imersiva que não tem nada a ver com a tecnologia. Então, essas novas versões, eu acho que isso muito vem dos novos produtos que estão hoje chegando nos museus, já é um avanço, uma atualização do que foram as exposições imersivas. Ter essa tecnologia, ou seja, ter essa grande sala de projeção, que a gente faz isso na capela, quando a gente reproduz a capela e projeta no teto, então diferente do que vocês já viram no Van Gogh, por exemplo, que era parede e chão. Dessa vez, a grande dificuldade é porque a gente projeta nas paredes e no teto, então nós tivemos que reproduzir uma capela muito parecida com a capela original, para que a gente pudesse ter os afrescos na mesma proporção, para que as pessoas pudessem ter a mesma sensação de estar dentro da capela. Só que, além disso, as pessoas vão poder ver as telas, elas vão poder ver as esculturas de verdade, elas vão poder ter acesso à chave, os manuscritos. Então, tem um outro tipo de imersão que não só a projeção. Então eu acho que o futuro dessas exposições imersivas é misturar isso numa combinação perfeita, onde as pessoas possam ver muita cenografia, quadros, esculturas, acervos de verdade, né, coisas originais, ou coisas vindas de lugares originais, certificados, homologados e tudo mais, mas também ter acesso à tecnologia que encanta essa nova geração, que é muito bonito esteticamente, que é muito legal, dá uma boa sensação, mas que eu acho que só aquilo já não tem mais espaço para ser só aquilo, né? Eu acho que teve tantas que só a projeção, eu acho que as exposições já estão conseguindo evoluir e fazer um mix, né? Conseguir achar um meio termo daquelas exposições mais tradicionais, com muita cenografia, com muita coisa esteticamente bonita, com quadros e tudo mais, mas também ter a parte tecnológica junto para juntar o melhor dos dois mundos. Eu acho que essa imersiva é o que a gente mais está vendo no mercado novo. Tem sido um sucesso esse ano. A gente tem outras exposições que a gente faz e a gente usa muito isso também, para que as pessoas possam entrar em ambientes que elas sempre sonharam, mas ambientes de verdade, que as pessoas possam pegar, que tenham mesa, que tenham cadeira, que tenham um teto, como eu falei, que elas possam ter essa interação sem ter tudo holográfico, né? E também tem a parte de holografia, porque acho que faz parte dessa nova geração ter essa tela gigante, essas imersões muito bem feitas.
Bom, mas Felipe, muita gente critica, mas, né, no aspecto humanístico, é de uma riqueza, né? Porque pessoas que nem imaginavam o que seria o Michelangelo, né, Felipe? E agora Sandra, tem oportunidade de apreciar. É fantástico. Exatamente. O que eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas falam um pouco sobre as exposições imersivas, eu cito duas coisas. Primeiro que, infelizmente, né, por conta da situação econômica do nosso país, nem todo mundo tem a condição de pegar um avião e ir lá visitar as obras de Michelangelo ou a Capela Sistina no Vaticano. Nem todo mundo tem, né? Isso aconteceu muito em São Paulo. Quando a gente fez a exposição e a gente fez uma pesquisa, quase 90% das pessoas que foram até a exposição, foram milhares de pessoas, a gente teve aqui um público recorde de 280 mil pessoas, a gente ficou 7 meses no total, porque era isso, toda vez esgotava os ingressos e as pessoas pediam muito para que a gente continuasse. A gente levou até as férias e aí depois das férias muitos grupos escolares nos pediram para que a gente continuasse, porque serviria muito como um tema de história da arte, era uma das coisas que eu ia falar, porque além das pessoas não poderem viajar, a gente está formando um novo público. Exatamente, né? Esse público de pessoas mais jovens que hoje não têm tanta vontade de ir no museu, infelizmente, porque muitas vezes as pessoas acham que o museu é careta, ou o museu não tem tecnologia, mas isso mudou muito, e exposições como essa do Michelangelo, que a gente fez com muita projeção, com muita tecnologia, além de ter muita história da arte, conteúdo, esculturas e tudo mais, a gente tem as grandes projeções, ou seja, que fascina essa nova geração. Então quando as pessoas vão para lá e se sentem bem em ir numa exposição que esteve no museu, ou que agora vai estar no shopping, mas é com a mesma qualidade que a gente fez no museu, a gente está formando uma nova plateia, ou seja, a gente está formando novas pessoas, um novo público que vai sair de lá e vai falar, poxa vida, eu acho que o Michelangelo é legal, eu acho que o museu é bacana, eu vou pedir pro meu pai me levar, eu vou pedir pra minha mãe me levar, ou aqueles que forem acompanhados dos pais, por exemplo, vão falar, nossa, eu quero muito ir no museu. E aí quando as pessoas saírem de lá e pensarem em passeio com a família, elas com certeza vão, quando elas falarem para os filhos, ou para os sobrinhos, ou para os familiares, as pessoas vão ter uma nova concepção de museu. Ou seja, nós estamos formando uma plateia para o futuro. A gente está tentando transformar e formar uma nova geração de amantes da arte. Eu acho que é esse o nosso grande objetivo com exposições imersivas. Muita gente acha que, no fundo, as projeções elas são simplesmente representações da obra, mas isso é óbvio que é mesmo. Mas com a tecnologia, hoje a gente disputa muito com o videogame, com o celular, com as telas, os tablets, as televisões, muito conteúdo para todo lado, que a gente tem com a internet. Então, a chance da gente ter uma reprodução da Capela Sistina, 85% do tamanho real, e as pessoas entrarem, verem uma imersão de quase 10 metros de altura, com aquela grandiosidade, com um conteúdo de mais de 20 minutos de projeção, ou seja, uma aula sobre essa pintura do teto e sobre a pintura do juízo final, eu acho que além de ser um grande serviço para a sociedade, mas eu acho que é um grande passeio de entretenimento, eu acho que é uma grande formação de plateia, e eu acho que é uma introdução da arte na vida daquelas pessoas que ainda não têm o hábito de ir para museus ou exposições e tudo mais. Agora, em termos de negociação, Felipe, teria como você nos contar alguma coisa? Porque eu sei que vocês se aliaram à Sea Entertainment americana, não é isso? Os equipamentos vieram da Holanda. Como é que foram essa negociação? Teve papo com o Vaticano? Conta pra gente. Teve. Na verdade, assim, quando a gente decidiu em fazer o início desse projeto, 2 anos atrás, a gente começou a conversar primeiro com quem detinha os direitos, porque o Vaticano ele autoriza a fazer, desde que seja com uma empresa homologada. Existe essa empresa que é a CI, hoje que é quem detém os direitos. Ela tem sede nos Estados Unidos, em Londres, e ela participou de uma negociação junto com a Sony, aquela Sony mesmo que todo mundo conhece, aquelas câmeras. Há alguns anos atrás, teve um restauro na Capela Sistina, e quem custeou esse restauro foi a Sony. Olha. E a Sony, e alguns milhões de euros, tá? É muito dinheiro mesmo, e que foi dado um licenciamento para que essas empresas, com autorização do Vaticano, pudessem ter essa autorização para poder se utilizar dessas imagens. O primeiro grande player que usou isso foi a Netflix, que fez uma série que chamava Os Dois Papas, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, onde eles pegaram essas mesmas imagens que a gente está usando, que são as imagens homologadas e originais, e eles recriaram a capela
dessa vez, lógico, impressa e tudo mais, para que eles pudessem filmar lá dentro, porque eles não tinham oportunidade de filmar sempre lá no Vaticano, mas eles foram a primeira empresa que fez isso. Depois disso, a gente começou a trabalhar nesse projeto, até inclusive aconteceram já algumas exposições fora do Brasil, além dessa do que aconteceu em São Paulo, que leva por alguns lugares do mundo, inclusive está acontecendo uma agora na China, em Xangai, na China. Ela tem um outro que a gente chama de uma outra réplica, né, que são kits, tem um outro kit itinerando por outros lugares, então vai sair depois, vai para Bruxelas, e tem esse que a gente está trabalhando no Brasil, que vai fazer uma excursão pelo Brasil, depois acho que são 3 ou 4 lugares que a gente vai fazer uma excursão, e depois ela vai embora excursionar provavelmente pela América Latina. Então a gente fez esse acordo de produção local, a gente entrou em contato com a CI, que é quem negociava e quem tem os direitos para explorar na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. E a gente conversou com eles que a gente queria ter os direitos na América Latina. Nós adquirimos esses direitos na América Latina e produzimos essa grande exposição aqui em São Paulo. Eles participaram e assim como é feito aí, está sendo feito aí no Recife, tudo é aprovado por eles. A gente manda todas as peças para o Vaticano, todas para si, todos são homologados. Depois eles fazem uma vistoria final. Então, os 2 dias antes de ter a inauguração, um pessoal vem dos Estados Unidos ou de Londres para poder olhar as peças se estão certinhas, se elas foram impressas da maneira certa, com a tonalidade, com a cor. Então, para ter todo um guide, uma apólice de seguro e tudo mais que possa ter a certeza de que as pessoas vão ter uma sensação real, né, de ver aquilo na melhor qualidade possível, com as cores reais, tudo fidedigno. E além disso, também a gente foi lá na Casa Buonarroti, em Florença, para poder pegar as réplicas daqueles manuscritos que, lógico, não saem de lá, mas que eles autorizam, a gente faz um contrato com eles, eles autorizam que a gente possa replicar isso. As pessoas fazem consulta, existe uma grande biblioteca lá que você pode fazer essa consulta e pegar essas réplicas para poder mostrar para as pessoas. Então, nessa parte de manuscritos, nem teria como trazer os originais, porque eles nem saem de lá, né? São coisas que ficam lá direto na Casa Buonarroti. Mas são coisas que a gente consegue reproduzir de uma forma muito próxima da original hoje com a tecnologia que existe. Então as pessoas vão ver quase que vendo o original lá. Muitas vezes até de uma forma melhor, como eu falei das paredes, né? Que a gente imprime elas em tão grande escala que as pessoas podem ver detalhes muito próximos, além de estar muito próximo da peça, diferente lá do teto da capela. As pessoas ficam a 14 metros de altura e não dá para ver tantos detalhes. Exatamente. Acho que é uma oportunidade de conseguir achar os grandes segredos de Michelangelo. E você adianta novos projetos? A gente como eu falei, a gente está aqui em São Paulo, hoje em cartaz com a exposição do Chaves, que conta os 40 anos dele no Brasil, uma exposição super legal, um sucesso de público aqui no Mise Experience. Começou em janeiro e termina agora, dia 4 de agosto, e a gente depois vai itinerar ela pelo Brasil. É um sucesso, são mais de 1.300 metros de área construída, tem todos os cenários da série, as roupas originais que vieram da família do Bolanhos, roteiros originais perdidos que os fãs queriam ver, a parte de Chapolin, dos outros personagens ali de Chaves. É muito legal essa exposição. Além disso, também a gente está aqui em São Paulo com uma exposição do Pequeno Príncipe, chamada Pegadas do Pequeno Príncipe, que a gente conversou, a gente tem a autorização da Fundação Exupéry lá de Paris, para contar a história aqui do Pequeno Príncipe. É muito legal, vieram coisas originais, a gente segue o livro original, as pessoas podem entrar ali na escrivaninha, conseguirem ter acesso ao acervo do Exupéry. É muito legal, ele está na Vila Olímpia aqui, já teve pelo Rio de Janeiro, foi um sucesso no Rio de Janeiro, está em São Paulo agora e depois deve itinerar também por outras capitais do Brasil. E a gente está projetando outras coisas novas que estão pintando. Tem muito trabalho pela frente, a gente tem muitas novidades em breve, mas eu acho que a nossa grande expectativa agora é inaugurar com excelência a exposição do Michelangelo aí e conseguir atrair um grande público para o Rio Mar, para que as pessoas possam sair daí com a sensação de que fizeram uma viagem no tempo, conseguiram visitar a época de Michelangelo e conseguiram fazer uma visita lá no Vaticano, na Capela Sistina, sem sair do Recife. Bom, então eu conversei com o Felipe Pinheiro, produtor executivo da Boldly Go, um dos responsáveis pela realização dessa magnífica exposição, Michelangelo, o mestre da Capela Sistina. Felipe, obrigadíssima pelo papo, parabéns pela iniciativa, muito sucesso e até a próxima, né, Felipe? Olha, eu
que agradeço a oportunidade de estar falando sobre o projeto. Eu estou esperando você aqui para visitar a exposição. E a todos que estão nos ouvindo, eu deixo um convite aqui. A gente vai estar no dia 18 inaugurando a exposição, 18 de julho, inaugurando essa exposição. É uma curta temporada, nós vamos ficar aí poucos meses, não tão como a gente ficou em São Paulo, mas eu convido a todos para que possam ter a oportunidade de nos visitar. Os ingressos, eles ficam no site bilheteriadigital.com.br/Michelangelo Recife, e a gente está muito contente com o resultado que a gente está tendo aqui, de concepção, de ter o mesmo projeto que tinha em São Paulo. Então as pessoas vão ver exatamente, se elas procurarem na internet como foi, e depois elas visitarem aqui no Recife, elas vão ter o mesmo projeto, com a mesma qualidade, e era o que a gente esperava, que a gente pudesse dar a experiência igualzinha àquelas milhares de pessoas que passaram aqui por São Paulo e saíram daqui encantados, que as pessoas saiam encantadas daqui e que a gente consiga formar uma nova geração de pessoas que gostam de arte, que gostam de museu, que gostam de novidades, que se permitam a ver as novidades e que se permitam fazer uma viagem no tempo conosco e curtir essa saga que foi de Michelangelo para poder pintar a capela mais famosa do mundo, que é a Capela Sistina. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigado a todos. Na próxima semana tem mais. Espero vocês. Até!